dizem que eu defendi junto ao Supremo que seres humanos, na sua forma embrionária, são seres humanos. E que a pesquisa com células-tronco embrionárias representa, na verdade, a destruição de seres humanos, como, aliás, se fez entre os nazistas na época de Hitler, em que se faziam experiências das mais variadas dessa natureza. Defendi mostrando que esses argumentos não têm nada de religioso. É apenas o direito à vida. Está comprovado que a vida começa no zigoto. Começando no zigoto, qualquer destruição de algo que foi concebido como ser humano representa a destruição de um ser humano na sua fase embrionária. Agora, o que me impressiona é que dizem que o meu argumento é religioso quando é científico. Religioso é o argumento dos que defendem as células-tronco embrionárias. Nunca vi um argumento religioso tão profundo quanto os que defendem as células-tronco embrionárias. Por quê? Porque a religião se baseia na fé. E aqueles que defendem as células-tronco embrionárias têm uma fé fantástica na ciência. Tão fantástica tem a sua fé na ciência que há 10 anos fracassam. Há 10 anos não há nenhum resultado positivo. Todos os resultados positivos que houve com células-tronco são com células-tronco adultas. E hoje, em que se pode fazer a reprogramação da célula-tronco adulta, dando efeitos polivalentes, efeitos pluripotentes, como tem as células-tronco embrionárias, sem, entretanto, haver rejeição e sem, entretanto, haver também a possibilidade de gerar tumores, o próprio iniciador da experiência com células-tronco embrionárias foi quem descobriu que as células-tronco adultas podem ter os mesmos efeitos pluripotentes das células embrionárias. Então não tem mais sentido. Tanto é verdade que os resultados todos que os jornais têm publicado sobre células-tronco são sobre as células-tronco adultas. A fé numa ciência que tem fracassado é o mais rotundo fracasso científico, com todos os bilhões de dólares aplicados em mais de 60 países sem nenhum resultado positivo, demonstra que a solução para as doenças se encontra nas células-tronco adultas, que não geram nenhum problema ético. Estou absolutamente convencido. Direito à privacidade, cláusula pétrea da Constituição, não existe hoje. Todos os jornais têm conhecimento de escutas telefônicas, as mais variadas, e ainda a Folha de São Paulo, no domingo, apresentou algo que impressiona vivamente, que diz o seguinte, que as escutas telefônicas não são como manda a lei, apenas a escuta daquele cidadão. Eles passam a ter a relação de todos os telefonemas que foram feitos e passam a fazer uma relação de pessoas que ligaram para aquelas pessoas que não tem nada a ver, o que é proibido pela lei. E, inclusive, juízes federais dizendo que se não fizerem isso, eles não vão conseguir investigar. Ora, a função do juiz é cumprir a lei e não ser um legislador positivo como se fosse um parlamentar que viesse a gerar lei. Então, o que nós vemos é que, efetivamente, o direito à privacidade não existe. O problema do direito à censura, nós sempre, no brasileiro, o estilo brasileiro de contar piada sobre tudo, é uma característica. Agora, dizer que eu posso contar piada sobre tudo, só não posso contar piada sobre gays, que é a lei da mordaça gay, não tem o menor sentido. Daqui a pouco, tudo vai ser objeto de se impedir que o brasileiro tenha o seu humor próprio. Faz-se humor com o presidente da República, faz-se humor com o ministro Supremo, faz-se humor com os advogados, faz-se humor com os médicos, faz-se humor com todo mundo, mas não pode se fazer humor com o gay. É evidente que isso, a meu ver, é de uma fantástica inconstitucionalidade, porque representa uma censura. Então, hoje nós estamos com uma nítida redução dos direitos individuais, no momento em que se tinha a impressão que nós tínhamos criado, instituído, formalizado, dado a devida conformação da mais democrática de todas as constituições. Quanto mais direitos a Constituição garantiu, tanto mais eles têm sido violentados na atual realidade brasileira. Decididamente não funciona como instrumento de socialização. A carga tributária funciona como instrumento de garantir os detentores do poder no poder. Exemplo, orçamento de 2008, 704 bilhões de reais. Desses 704 bilhões de reais,
140 bilhões de reais para pagar apenas a mão de obra ativa e inativa do governo federal. Políticas sociais, 28 bilhões de reais, destinados ao ministério do melhor de todos os ministros do governo Lula, que é o ministro Patrus Ananias. 28 bilhões no orçamento de 704. Onde está a redistribuição de riquezas que o governo pretende? Para o Brasil, que necessita de um apoio social, só 28 bilhões. Para os servidores públicos, 140 bilhões. Mas, por outro lado, a nossa política tributária é irracional, é inaceitável. Eu estou absolutamente convencido pela complexidade do nosso sistema tributário e, ao mesmo tempo, pelo alto nível da carga tributária, tudo isso desestimula o crescimento. No período de boom internacional, nós crescemos menos que os outros países. E, possivelmente, se houver uma crise maior, por enquanto a crise está circunscrita a alguns problemas específicos nos Estados Unidos, com algum reflexo na economia europeia, mas muito menor do que foi, por exemplo, a crise de 29, ou as crises que antecederam, digamos, essa queda do Muro de Berlim. O certo é que estas crises ainda não atingiram. Mas se vier a atingir os países emergentes, nós temos uma máquina muito pesada, a máquina estatal. A carga burocrática é muito grande. E essa carga tributária, burocrática, a carga do governo, a carga dos gastos do governo pressionam consideravelmente a política tributária. Por isso é que se precisa cada vez mais de tributos. Eu estou absolutamente convencido que temos uma política tributária irracional, porque o governo gasta muito e gasta mal. E a carga burocrática condiciona a carga tributária. Isto representa 15% do território nacional que foram entregues a 380 mil índios, o que é absolutamente inaceitável. Só Roraima, por exemplo, metade de Roraima foi entregue a 18 mil índios. 18 mil habitantes não formam um município pequeno no estado de São Paulo. O próprio governo federal, que é responsável por essa grandiosidade de extensão ofertada aos índios, a meu ver, contra a Constituição, que a Constituição falava nas terras que os índios possuíam naquele momento e que teriam que ser preservadas. E não terras com extensões monumentais, como, por exemplo, em Roraima, em que uma tribo com poucos elementos está a 300 quilômetros de uma outra tribo, que também tem poucos cidadãos, mas são da mesma etnia. Nessa extensão de 200 ou 300 quilômetros foram instaladas populações inteiras com municípios nos últimos 100 ou 200 anos, e vem o governo e declara: não, todos esses brasileiros têm que sair, porque essas duas etnias colocadas a distâncias em que nunca tiveram contato nos últimos 100 anos, essas etnias têm que ter todo aquele território à sua disposição, desalojando brasileiros que lá estavam criando riqueza, desenvolvendo o país. Ora, os brasileiros têm dificuldade de ficar no território que é dos brasileiros e que a Constituição declara que pertence exclusivamente aos brasileiros.